Mais um debate político. Eu, Érica Lima, estou entrevistando o prefeito de Maués, um dos municípios muito, mas muito bonito do nosso estado do Amazonas. Eu não vou dizer um dos melhores para outros municípios não ficarem ciumados. Eu estou aqui com o Júnior Leite. Olá, Érica. É um imenso prazer estar na sua companhia. Eu espero que a gente aqui possa falar de sustentabilidade, de Amazonas, de Amazônia e, obviamente, de Maués, que é a minha paixão. Para a gente começar agora a falar, outros municípios estão assistindo a gente pelo canal 8.2 da Rede Onda Digital e também pelo Convergente. Eu gostaria de ter uma curiosidade aqui que bateu em mim. Seu nome é Carlos Roberto de Oliveira Júnior, mas por que Júnior Leite? Então, a minha mãe, Dona Celeste Leite, mauesense, professora, filha da Dona Graciele Leite, do seu Sérgio Mazini Leite. E aí casou com o senhor Carlos Roberto de Oliveira, um paulista que veio para o Amazonas na década de 70, negro, um homem lindo, querido, apaixonaram, se casaram. Tiveram a Carla Regina Leite de Oliveira, minha irmã mais velha, e o segundo filho, Carlos Roberto de Oliveira Júnior. Portanto, de toda a minha família, eu sou o único que não levo leite. Mas, em Maués, isso lá atrás, quando candidato a vereador, em 2008, 2007, quando começou isso, a gente percebeu o seguinte, que se falasse Carlos ou Júnior, na lista de telefone das pessoas, lista de chamado, convite, eu sempre fui conhecido como Júnior Leite, porque a família toda é Leite, e não fazia sentido ir para a urna com um nome diferente do que as pessoas já me conheciam. Então, e aí ficou, e adotei isso como nome político. Eu estou acompanhando agora o monitoramento, né, do IBGE e ainda não saiu como está o índice de desenvolvimento humano nos municípios do estado do Amazonas. E aí, para a gente começar a avaliar um pouco isso, a gente vai avaliar através do senhor. Ótimo. No tempo que você está à frente, a gente vai ter eleição em 2024, né? As eleições municipais. Como é que está hoje o município de Maués? A gente passou por pandemia, com certeza, passou por uma série de situações, mas hoje, como é que está o município? Érica, Maués é um município estratégico para o Amazonas. Nós somos o 7º maior município, temos o melhor Guaraná do mundo, temos a maior taxa de longevidade do Brasil, não é? E o município, para você ter uma ideia, que todos os números de Maués impressionam. Maués tem uma extensão maior do que a Bélgica. A extensão territorial de Maués é maior do que a de um país. Com uma geografia complexa, quase metade da população na zona rural, uma área rural muito extensa e uma população muito pulverizada. E isso dá um desafio enorme de fazer alcançar saúde, educação a toda essa população. Mas Maués tem avançado muito. E, modéstia à parte, eu tenho muita satisfação dos números que a gente alcançou. Por exemplo, quando eu cheguei no município, quando eu cheguei na prefeitura, Maués não tinha uma creche. Hoje nós temos 3 creches grandes funcionando. Na educação, não só isso. Nós já construímos mais de 100 salas de aula, reformamos ou ampliamos na zona rural. Saltamos de um número de quase 200 professores na zona rural para mais de 700. São 711 professores só na zona rural do município. Somos a única cidade no Amazonas com uma escola de programação, robótica e informática com a chancela da Google e da Microsoft. Fomentamos tecnologia e inovação. Na saúde, a gente conseguiu avançar muito. Temos 11 polos, que a gente dividiu a zona rural em polos de desenvolvimento. Todos os 11 com UBS, transporte fluvial. A UBS fluvial singrando os rios e levando saúde. Na cidade, reestruturamos o sistema de saúde. Melhoramos muito o atendimento e os serviços no hospital. Inovamos, por exemplo, eu acho que talvez a única cidade a ter uma central de biodiagnóstico.
tiramos os exames de rotina ou de imagens de dentro do hospital e temos o que aqui chama-se na rede particular de laboratórios. Esses exames todos são feitos numa central específica. Nós temos a primeira central de fisioterapia pós-Covid, vimos a necessidade e a importância desse sistema, desse serviço para a saúde pública, com hidroterapia, piscina aquecida, enfim. Então, esses números e esses avanços são muito significativos. Dobramos a capacidade odontológica do nosso município, a cobertura. E outras questões que aí, voltado para a sustentabilidade, me são muito caras. Um exemplo disso é nós termos a maior taxa de esgotamento sanitário do norte do Brasil. Maués foi a primeira cidade com menos de 100 mil habitantes no Brasil a conseguir fazer um convênio com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E em 2019, nós inauguramos o que chama-se de Prosai, que inclusive agora abriu vias para municípios como Parintins, salvo engano, Coari, Manacapuru, outros municípios. Esse Prosai, que irá para os outros municípios, iniciou-se em Maués. E nós inauguramos em 2019. Nós temos 51% da cidade com esgotamento sanitário. Para o norte e para o Brasil, isso é uma taxa muito significativa. Nossa meta é chegar em 100%. Fomos a primeira cidade do Amazonas 100% iluminada em LED e por aí vai. Maués é uma cidade que tem avançado, tem desafios como todas as cidades no Brasil e especialmente no Amazonas. Todos os dias a gente resolve um problema e aparecem 3. Essa é a questão. A administração pública é isso sempre, né? Prefeitura é isso, é quem está na ponta, é quem está em contato direto com as pessoas, é onde os problemas apontam primeiro. Mas é uma cidade pujante, é uma cidade que está no caminho de crescimento, os investimentos são muito fortes e a população de Maués, eu tenho certeza, você fala de índice de desenvolvimento humano, desfruta de uma qualidade de vida muito boa. Não à toa, é a população mais longeva do Brasil. De todos os municípios que eu já viajei na Amazônia, aqui no estado do Amazonas, Maués ele foi muito significativo para mim em relação a isso. Significativo quando eu entrei, quando eu andava, quando eu cheguei nas comunidades e eu via uma qualidade de vida. É claro, com muita dificuldade ainda que a gente tem, quando se fala sobre municípios da nossa região que vivem em isolamento e também tem que preservar o que tem unicamente, né, em todo mundo, que é a Amazônia, a nossa biodiversidade. E essa questão do progresso, né, e manter a floresta é muito complicado, né? É um desafio para a gente que está aqui dentro, mas é o único caminho. Não, para nós amazônidas, especialmente para o amazonense, que é o estado da Amazônia com maior percentual de floresta preservada, não há outro caminho. Não existe desenvolvimento sem preservação. E não tem como fazer preservação sem fomentar o desenvolvimento humano de quem está no Amazonas profundo. O Amazonas, durante muito tempo, e a Zona Franca é fundamental para que a floresta fique em pé, como é a fala que tanto se diz, para que haja sustentabilidade. O modelo da Zona Franca é sine qua non para que exista a sustentabilidade, a sustentação da floresta. Mas precisa haver a interiorização do desenvolvimento. A gente não pode achar que quem está, por exemplo, em Maués ou em outros lugares, Maués, para as distâncias amazônicas, ainda é um município próximo da capital. Mas, assim, não dá para achar que nós vamos levar indústrias como as que estão aqui, no polo industrial. Não dá. A logística não favorece, a matriz energética nem sempre é a que tem a maior garantia disso, etc. Agora, a indústria verde, essa é a nossa vocação. A gente melhorar, aperfeiçoar as nossas cadeias produtivas, fazer com que aquilo que o caboclo sabe trabalhar e tem uma simbiose, tem orgulho, tanto orgulho de tê-la, valha mais. Eu tenho certeza, Érica, que o trabalhador que está na floresta, nos altos rios, ele só convive com a degradação porque ele não tem outro caminho para sobreviver e precisa sobreviver.
Então ele acaba aceitando. Então, Érica, o sujeito que está na floresta, ele só convive com esses impactos, seja onde for, porque ele precisa sobreviver. Ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem que ter acesso minimamente a tecnologias, a serviços. Se você perguntar para quem está lá no Madeira, que tem um problema forte de garimpo, do avanço do garimpo, se você perguntar para quem está no sul do Amazonas, na região do Matupi, que vem sofrendo com a questão do avanço da agropecuária, e isso tem um impacto muito forte na floresta. Se ele quer conviver com aquilo, certeza que não. O amazonense não quer isso. Ele quer a floresta em pé, mas ele precisa comer. Então, se nós pegarmos, aí eu volto para Maués, por exemplo, o Guaraná, que hoje, majoritariamente, mais de 90% do Guaraná, e nós temos o melhor Guaraná do mundo, vai para a indústria de refrigerantes. Se nós colocarmos o Guaraná na indústria de fitos, de fármacos, na indústria de alimentos energéticos, a gente agrega um valor sem degradar, porque na mesma área consolidada de plantio, com a mesma produção, esse quilo de Guaraná vai ter 5, 6, 10 vezes o valor que tem hoje para a indústria de refrigerante. E assim outras cadeias. Nós temos aqui Itacoatiara, na região do Novo Remanso, o melhor abacaxi do mundo. Nós temos estudos de fibra, que lá o CBA, o Fábio no CBA domina isso muito bem, muitíssimo bem. Aliás, o Fábio é uma cabeça que tem que ser ouvida para desenvolvimento de pesquisa, de materiais da Amazônia. Cadeias inúmeras que a gente precisa agregar valor. E aí sim falar em sustentabilidade. Então, quando você perguntou e falou, falar em sustentabilidade e em desenvolvimento humano é um desafio enorme, que passa pelo fomento de ciência, de tecnologia, conhecimento, por nós levarmos novas abordagens de educação para quem está no interior. E aí acabar com essa história, nada contra Manaus, ao contrário, o amazonense ele é um só. Eu não sou afeito a fronteiras, não quando a gente precisa todo mundo prosperar. E não existe cidadãos de primeira e nem de segunda categoria. Nós somos um estado só. Mas não dá para concentrar todos os recursos na capital. E a gente ter uma questão que é histórica, não é de governo A, B ou C, até porque eu estou no governo também, mais de 54% da população do estado vivendo abaixo da linha da pobreza. Então a gente precisa virar essa chave através da tecnologia, do conhecimento e da ciência. Então esse é o caminho que eu estou tentando levar para Maués, e não só Maués. O Amazonas precisa falar disso, precisa falar de bioeconomia, precisa falar de sustentabilidade, precisa falar de ciência, e quem está fora precisa nos ouvir. O que eu vejo é que o eixo de sustentabilidade, de ciência, falando da Amazônia, inclusive fazer a avaliação dos nossos ativos, tudo está fora. Está no eixo sul-sudeste, está nos países europeus, etc. E a gente? Quando é que a gente vai desenvolver tecnologia para conseguir quantificar, valorar os elementos da nossa floresta? Não é verdade? Eu acho que quando se fala em sequestro de carbono, em venda de créditos de carbono, em BCA, enfim, a gente precisa conhecer, saber quanto a gente vale para que isso seja negociado. Precisa ser negociado de dentro para fora. A gente precisa falar e ser ouvido. A questão climática hoje ela é irreversível às medidas que a gente precisa tomar, né? O mundo, a gente vê todos os dias aí essas ondas de calor, os impactos globais que a gente vem tendo, o que aconteceu na Havaí, aquela tristeza absurda. Então o clima hoje está em voga. A COP agora vai focar nisso. A Blue Zone na COP deve ser a área mais nevrálgica da COP esse ano. E não tem tecnologia melhor do que a floresta para lidar com o clima, para manter a temperatura, para repor o que a gente precisa, de tanto passivo que a gente vem causando, passivo de degradação que a gente vem causando com a natureza. E não há problema para nós amazonenses fazermos isso para o mundo, mas a gente precisa ter qualidade de vida e ganhar algo efetivamente
por isso. Maués, eu vejo que tem um grande potencial também para uma das matrizes econômicas para serem desenvolvidas, que é a questão do turismo. Sim. A gente conhece muito bem o Festival de Maués, o Festival do Guaraná, mas a gente também está sabendo que vai ter um outro grande festival na floresta, em Maués, e eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse festival. É um festival internacional, né? Vai ter nomes internacionais e eu acho que isso é um leque, uma abertura e a população ganha com isso, né? Érica, o turismo é outro segmento econômico que a gente precisa trabalhar e a gente sabe disso. Vê onde tem pesca esportiva. O tucunaré na feira, ele vale 10, 15, 20 reais na tábua de uma feira. Na ponta da vara, no anzol de um estrangeiro que vem aqui para pescar, ele vale 100 dólares. E o cara pega aquele tucunaré, faz de troféu e solta. Então, é também uma atividade sustentável. E que tem uma cadeia muito ampla, né? Porque vem o barqueiro, vem o tradutor, vem a cozinheira, enfim. Falando só da pesca. E todas as outras vertentes do turismo. Maués tem um calendário de eventos muito forte. O Carnaval de Maués é maravilhoso. O Festival de Verão, que as nossas praias, do Festival né? de Verão. Muito gostoso, muito bom, esporte, praia. A Festa do Guaraná, que em parceria com que a Ambev fomenta, o governo do estado, é incrível, é a maior festa do estado, mas a gente precisa trazer eventos que tragam outros ativos, que tragam investimentos efetivos e que promovam desenvolvimento para o nosso povo. E o Storm Festival é isso. O Storm, ele não é um show, ele não é uma festa, ele é um evento para discutir ciência, sustentabilidade e bioeconomia. É um evento que tenta ficar a bandeira no Amazonas de que a gente pode e que nós iremos desenvolver esses eixos no nosso estado. Agora, tem também música, tem também arte, haverá essa simbiose de elementos para que a gente possa, para que o mundo enxergue a Amazônia através da nossa fala. Personalidades vão estar nesse evento, né? Quem é que vai estar nesse evento e qual é o dia que vai ocorrer lá em Maués? 7 de outubro, eu peço licença para consultar aqui. Sim. Nós vamos ter a Marina, que é uma mulher linda, de conhecimento, ser humano lindo, coração lindo, que vai falar de questões clínicas e formatação de vacinas. Eu vi que ela é de Oxford, né? Ela tem convênio com Oxford. O Bob Richards, que é um cientista da NASA, coordenou o projeto Venus do Elon Musk. E aí, Júnior, o que um cara da NASA vai fazer no Amazonas? Ora, a gente precisa, quando eu falo de fazer a floresta de forma tangível, a gente precisa desenvolver tecnologias que prospectem a floresta de forma ágil, rápida, e a gente não vai fazer isso se não for com grandes cabeças. Então, Sim. Bob Richards vem para fazer isso. Vem o Scott, que é o CEO, o cara que vendeu o Skype agora, tecnologia Eu ainda VoIP. usei o Skype, hoje quase não usa, né? Mas vendeu por 8 bilhões e meio para a Microsoft, porque já não era mais nem o aplicativo em si, era a ferramenta, o instrumento, a tecnologia da comunicação VoIP, e comunicação na Amazônia ainda é um desafio e continuará sendo enquanto nós não trouxermos pessoas assim para solucionar. O Charles Perry, que é o assento da ONU para clima, coordenador da Blue Zone na COP. A Sue Ann, que apesar do nome é brasileira e é de Oxford, é a única cadeira brasileira da Universidade de Oxford. Ela também vem falar de pesquisas na área de medicina, de saúde pública. E para você ter uma ideia, como esse tipo de evento pode gerar investimentos e fomentar, dinamizar essas questões, só a possibilidade do que a gente está discutindo de um termo de cooperação técnica com a Universidade de Oxford, ela, concretizando isso, a Universidade de Oxford fará um aporte 3 vezes o tamanho do que a gente está investindo no evento. Um acordo de cooperação técnica que a gente está em vias de finalizar com a Universidade de Oxford. Então, como esses eventos eles podem fomentar a nossa economia também. O Wanderson Rocha, da Imunox, o Tom Zé, do Hospital das Clínicas, coordenador, CEO do Hospital das Clínicas, o Alceni Guerra, ex-ministro da Saúde, o cara que criou o SUS, que idealizou o SUS. O SUS é um dos maiores
patrimônios da sociedade brasileira. Imagina a gente que está na Amazônia, eu falei aqui das dimensões de Maués, sem a capilaridade que o SUS permite que a gente tenha. E muitos estudos é realizados sobre a longevidade, né? Em termos de entender como é a alimentação do povo de Maués, se tem influência, né? Sim. E o Alceni, eu estou ansioso para ver o nosso corpo de saúde trocar experiência com alguém dessa muito. dimensão. E também ele vê os resultados da criação dele. Então, estou maravilhado com isso. A Ana Paula Junqueira, o Norberto Prestes. A Ana Paula Junqueira é uma ativista com muito engajamento. E o Norberto Prestes é da Associação Farmacêutica de Indústrias e Suplementos. Da indústria de suplementos. Que aí o Guaraná, que é um forte energético, entra também com a possibilidade de alavancagem nisso. Tem mais gente nessa programação, né? Eu tô sabendo que tem alguém do Guns N' Roses aí. Vamos lá. Vem a Agnes Nunes, que é uma mulher linda, a juventude conhece muito, uma negra linda, né, que canta como um anjo. Vem a Di também, que tem uma voz magnífica, grande, canta alto, mulher que tem uma música que vai ser lançada, vai tocar em Maués e que vai chamar a atenção. Tenho certeza que essa música vai repercutir no mundo todo, porque fala de sustentabilidade, mas isso é eu estou dando aqui um spoiler para você, Érica. E vem também o Matt Sorum, que é baterista do Guns N' Roses, que é um cara muito voltado, vocacionado para essa questão de sustentabilidade, para as discussões de People and Planet, para soluções de saúde para as pessoas e para o planeta. E vem para falar disso, mas também a gente está preparando um momento para ele tocar com o pessoal do Liceu de Artes, em Maués. Enfim, vai ser uma festa bem legal, que vai fazer... A minha ideia é que eles tenham tato, que eles sintam a Amazônia com seus sabores, com seu cheiro, com a sua gente, com a nossa arte, e saiam daqui embebidos disso, né? Que tomem o nosso Guaraná e que falem da energia que sai de Maués para o mundo todo. Eu estou com uma grande expectativa. E eu espero que todo o Amazonas venha prestigiar, porque, como você bem colocou, tem um objetivo relacionado a isso, que é o desenvolvimento, né, a sustentabilidade da Amazônia e também o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas de Maués. E para isso, falando sobre essas cadeias, principalmente a de turismo, a gente falou com algumas pessoas que é o Fala Povo. E aí a gente tem aqui uma pessoa que quer mandar uma mensagem e aí você pode responder a ela. Tá bom. Tá? Vou passar aqui para você. Obrigado, Adriana. Adriana, é bom que o próprio prefeito vai responder a Adriana, né, sobre Maués. Adriana, Maués não tem só o Guaraná. O Guaraná é nosso orgulho. Tu sabes que, Érica, a primeira citação que fala do Guaraná é de 1600 e tal. E um padre jesuíta encontrou lá o Guaraná, encontrou a etnia Saterê-Maué, que foi quem domesticou, quem trouxe essa questão do Guaraná. E a citação dele foi o seguinte, que encontrou uma gente, um povo, que fazia uso de uma frutinha que eles colocavam na boca e aquilo os permitia caçar por 2, 3 dias sem sentir fome, sono ou frio. E eles o chamam de guaraná. E essa fruta é para eles tal qual o ouro é para o branco. O mauesense tem o guaraná como o branco tem o ouro. Mas, dona Adriana, Maués tem inúmeras outras coisas. Tem um povo lindo, lindo, lindo. Uma culinária rica, praias belíssimas. Para você ter uma ideia, você entra no rio, com água no peito, você consegue enxergar seu pé. É uma coisa maravilhosa. Enfim, e eu me comprometo com a senhora, obrigado pela dica, de tentar reverberar isso mais, fazer com que pessoas como a senhora
conheça melhor Maués. Eu acho que o mundo merece conhecer Maués. Sim. E obrigado pela dica. Precisa chegar em todo mundo. Farei isso, dona Adriana. Júnior, agora a gente tem um jogo das cartas, onde já vai quase finalizando o nosso programa bom. aqui. E aí você vai tirar a carta, e aí quem você tirar dessas personalidades, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai falar sobre essas pessoas. Tá aqui, embaralhei, fique à vontade. Aí você mostra para a câmera ali. Érica e as suas surpresas. Vamos lá. Davi Almeida. Davi Almeida. Você é do partido... Do União Brasil. Do União Brasil, né? E aí, o que você está achando de prefeito para prefeito, a gestão do Davi Almeida? Eu acho o Davi um cara dinâmico, eu acho que governar uma cidade como Manaus é um desafio enorme, não é simples, e o Davi vem fazendo isso com grandeza. Essa agilidade que o Davi mostra, porque o cara consegue trabalhar, ainda consegue correr, levantar cedo e tudo mais, é muito legal. O Davi é um cara jovem, tem gás, e está fazendo o melhor que pode, eu não tenho dúvida disso. Aliás, Érica, eu acho o seguinte, que ninguém que concorre a uma prefeitura chega e senta na cadeira com o intuito de não fazer o melhor. Todos querem. Então, assim, eu sei disso, que o sentimento é sempre esse. E acho que no caso do Davi, ele está saindo muito bem. Vamos tirar outro aqui. Quem é? Wilson Lima. O Wilson Lima, governador. Governador Wilson Lima. Durante a gestão do Wilson Lima, né, você precisa do apoio do governo. Como é que está essa relação, bem breve para a gente? Você teve o apoio do governador no período de pandemia, nessa situação que você está querendo desenvolver a potencialidade de outras matrizes econômicas? Como é que está essa relação? Eu nunca me senti preterido pelo governador Wilson Lima e nunca me senti só. Wilson é meu irmão. E aí a gente já está falando também sobre a estiagem, né? Como é que está a estiagem no município de Maués? Já está pegando? Já começa a sentir, já começa. Mas a bacia do Baixo Amazonas, a região do Baixo Amazonas é a que última sente. É que última sente, né, o impacto, né? Então tá mais tranquilo lá. Vamos tirar outra aqui. Vamos lá. Plínio Valério. Plínio Valério. Plínio que sempre colocou a bandeira de sustentabilidade. Verdade. Senador, como é que você está vendo a atuação do Plínio Valério? Plínio é um cara experiente, é um cara que acredita no que faz, tem ajudado Maués, encaminhou emendas para Maués, e o Plínio é um camarada que trabalha dentro da... Ele não abre mão, pelo que eu vejo, do que acredita. Tem sido coerente ao longo do mandato. Sim, mandou agora emenda para Maués, às quais eu sou muito grato. A gente vai finalizando aqui a nossa entrevista. Para a gente encerrar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, reforçando o convite, né? Principalmente a gente está falando sobre a matriz econômica do turismo, que Maués precisa que as pessoas prestigiem também. E eu queria muito agradecer a sua presença e fazer um convite para a gente ter um outro momento, né? Para a gente ainda continuar falando sobre política e falando sobre Maués. Eu quero convidar a todos vocês que nos acompanham para no dia 7 de outubro estarem em Maués, ou presencialmente, será muito especial receber todos vocês, ou pelas redes que nos acompanharão. Vai ser um evento muito legal e importante para o Amazonas. E quero te agradecer muito, Érica. Eu estou surpreso e muito feliz com o teu jeito de fazer comunicação, com a forma respeitosa com que você trata as questões e com essa dinâmica inteligente. E assim a gente vai finalizando. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. E assim eu deixo essa reflexão de Maquiavel falando sobre sustentabilidade, sobre possibilidades que a gente pode mudar para melhorar os municípios do estado do Amazonas. E eu convido você para poder assistir a gente, sabe aonde? Porque essa conversa não terminou aqui. A gente vai agora para o YouTube do Convergente. Segue a gente lá e acompanhe o nosso bate-papo.